Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor, sobre o que o senhor vai falar hoje? O assunto de hoje, obrigatório para uma coluna que se intitula Sustentar, porque há 10 dias, no começo do mês, houve uma decisão histórica que, por ser uma coisa mais restrita ao ambiente científico e particularmente ao ambiente das geociências, essa notícia não teve a repercussão que mereceria ou poderia ter tido eventualmente. É que os geólogos, através da organização que eles têm em âmbito internacional, que é a União Internacional de Ciências Geológicas, houve uma decisão importante de não concordar, ou de rejeitar, melhor falando, a proposta que, vamos dizer, já tem 20 e poucos anos, mas que só começou a ser discutida a sério dentro dessa união, né, dos geólogos, há uns 15, e que depois de imensos trabalhos de uma instância que foi criada pela própria União para examinar a proposta, né, ele decidiu que não há ainda razões para que se considere o fim do Holoceno e que se comece a falar em uma nova época chamada Antropoceno. Algo com o que a maior parte das pessoas já está absolutamente acostumada, né? O que não deixa de ser surpreendente. Professor, o senhor ficou surpreso com o que foi apresentado? Sim, eu confesso que para mim foi surpresa, porque depois de tanto trabalho e de uma criação de um consenso nesse grupo de trabalho que ficou preparando essa proposta durante quase 15 anos, eu acho, parecia que no Congresso da União dos Geólogos, deve ser agora em agosto, esse congresso, inclusive, ele, por causa da pandemia, foi sendo adiado e tal, então faz tempo que não tem um congresso desse. Eu aguardava uma decisão do Congresso e imaginei que fosse para confirmar. Ficamos sabendo, dentro da comissão que foi criada para examinar a proposta antes do Congresso, em ampla maioria, houve uma consideração de que não faz muito sentido essa decisão. Então, o que eu queria principalmente aproveitar para dizer é que, enfim, isso é muito importante no âmbito dos geólogos, no âmbito da história, dos historiadores, e principalmente da história ambiental, que se desenvolveu muito nos últimos anos e que se serve demais da história social, da história econômica. Não há dúvida de que, na verdade, antes de falar em antropoceno, já se falava em grande aceleração. E foram muitos os pensadores que perceberam que, na segunda metade do século XX em diante, o estrago que a humanidade pode exercer, principalmente sobre a biosfera, né, é tão grande que sim, que é correto falar que estamos há, entre 70 e 80 anos nós estamos no antropoceno. Muito obrigado e até daqui 2 semanas. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Eli da Veiga. Sustentáculos, por José Eli da Veiga.